Sabe aquela caridade, aquele trabalho que os padres fazem, assim, para a comunidade? Então, faz um trabalho, assim, digamos, eclesiástico, assim, sabe? De ajudar as pessoas. Bom, estamos gravando. Deixa eu ver se chegou todo mundo. Maria também chegou. Boa noite, Maria. Você está bem, Maria? Sim, Josi, sim. A Josi perguntou aqui, né? Ler muito nos faz. Sim. Eu diria, gente, que se você não souber o tema, você perde mais de 50% da qualidade do seu texto. Mais de 50%. Eu falo assim porque eu não consigo argumentar sobre um assunto que eu não tenho conhecimento. Eu não consigo, não sei outras pessoas. Então, se eu não sei nada sobre o tema, como eu vou desenvolver uma tese? Entende? Se eu não sei. Por onde eu vou começar? Se eu não sei nada. Então, para eu desenvolver uma tese, um posicionamento, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento sobre aquele tema. E aí, argumentar sobre esse tema. Se eu não sei nada, como eu vou argumentar? Então, você não consegue nem ter início, nem meio, nem fim. Entende? Sem conhecimento do tema, você não consegue. Às vezes, você não tem o conhecimento do tema específico, mas você tem conhecimento de coisas que são ali da área, né? Por exemplo, eu lembro daquela redação do Enem que teve um tema sobre publicidade infantil. Muitos, mas muitos, milhões de estudantes zeraram, porque ninguém tinha conhecimento do tema. Eu também não tinha conhecimento sobre publicidade infantil, mas eu tinha conhecimento sobre publicidade e sobre as questões da infância, da formação da criança, né? Segundo Piaget, Vygotsky, a galera toda. Eu juntei uma coisa com outra e disse, vou argumentar sobre isso, né? E pronto, me dei bem. Eu nunca tinha estudado publicidade infantil, mas eu uni algumas coisas que eu conhecia e argumentei e deu certo. A Cláudia... Ah, não mandei o link para a Cláudia, não? Eu mandei para ela, gente. A Cláudia está perdidinha também, né? Deixa eu aqui. Ah, não, acho que eu não mandei para ela, não. Peraí, gente, acho que eu não mandei para ela. Eu não mandei mesmo, né? Oh, meu Deus. Mandei para ela no privado. Peraí, mandei. Ela não visualizou a minha mensagem. Aí tá perguntando lá no grupo. Cadê você? Bom, e aí o que acontece? Tassiana, boa noite, Tassiana. Então, quando a gente não tem o mínimo de conhecimento sobre um tema, a gente fica perdido, né? Fica perdido, não tem como. Qualquer ser humano vai ficar perdido. Então, a gente tem que ter, pelo menos, uma ideia do que seja aquilo, para a gente, né, arriscar, afirmar alguma coisa, né? Defender alguma coisa. Então, assim, né? Redação não é, por exemplo, opinião. É uma opinião, mas é uma opinião embasada. Então, mas para dar uma opinião embasada, eu preciso ter embasamento. Embasamento é conhecimento. E conhecimento a gente não tem sem leitura. Sem leitura. Eu tenho uma sorte, por exemplo, eu sou professor de português, mas como eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu consigo falar sobre temas da sociologia, da psicanálise, da filosofia, porque eu gosto da pedagogia, porque eu gosto de estudar, assim, e eu estudo voluntariamente. Eu pego o negócio ali e vou estudando, final de semana. Fala, Carol. Então, Elias, é porque eu sou nova nessa vida de redação para concurso. Eu fiz muita redação na época do Enem, né, do ensino médio. No caso, eu estou estudando para a área de professor. No caso, os temas possíveis poderiam ser, tipo, pode ser qualquer tema, até tipo esse que você sugeriu para a gente esta semana. Então, ou, tipo assim, são temas mais voltados para a educação. É porque eu estou perdida, realmente. Eu não sei o que eles podem cobrar, sabe? Vou te ajudar. Esse tema foi um aluno meu que disse, vou fazer um concurso para PM, tal.
e o tema da segurança pública pode cair. Aí eu disse, bora, vamos trabalhar esse tema então. Esse tema então, né? Só que ele não apareceu na aula. Cadê ele? Não veio. Né? Gente, ó, o comprometimento tá triste aí, o comprometimento, né? Mas, enfim, na área da educação, vai cair o quê? Questões relacionadas à educação, ou aprendizagem. Ou, enfim, na prova do concurso aqui do município do Estado do Espírito Santo, eu moro aqui no Espírito Santo, né? Caiu, por exemplo, educação e cultura. Qual é o interlace que a educação e a cultura podem ter para uma educação, digamos assim, melhor, né? Então, assim, pode cair, por exemplo, mídias sociais e aprendizagem. Por exemplo, tem acontecido muito, e muito mesmo, o aparelho cognitivo das crianças, dos adolescentes e dos adultos estarem, nossa, vou fazer um gerundismo aqui, tá? Estarem sendo prejudicados por causa do excesso do uso das redes sociais. Então, pode cair o uso em excesso das redes sociais e o impacto disso na educação, que já está causando impacto, e muito, assim, muito grave os impactos, tá? O rendimento escolar caiu muito por conta do uso excessivo. Isso afeta a memória, afeta a concentração. E aí, você não consegue aprender, né? Então, tem escolas que estão proibindo, enfim. Tem esse debate aí que pode cair em qualquer prova, mas pode cair o assunto, por exemplo, assim, educação e cultura, educação e sociedade, né? E aí eu posso explicar depois, né, o que essas coisas se entrelaçam, né? Porque a educação está dentro da sociedade, mas a educação não é toda a sociedade, ela faz parte da sociedade. Então, ela tem influências do mundo de fora. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem que a educação solucione tudo, e não dá para, dentro da escola, a gente solucionar problemas de um país inteiro. Isso é impossível. Mas podemos ajudar, né? Bom, agora eu vou... Josenilda perguntou qual é o livro que você indica. Então, eu tenho um livro que eu estou trabalhando nas aulas online, gratuitas, de redação, que eu posso sugerir para vocês, eu posso mandar depois lá no grupo. É um livro que eu considero muito bom, até a parte da argumentação ele é muito bom, na parte da conclusão eu acho que ele fica ruim. Mas até hoje foi o melhor livro, o melhor material que eu encontrei, né? Eu tenho uns slides também que eu uso também para dar aula, eu posso passar para vocês podem estudar, ler os slides, enfim. Se vocês precisarem, eu mando para vocês os slides e mando esse livro também que tem em PDF. Então, assim, leitura é fundamental, e aí vocês têm que, assim, né, se organizar, se planejar para ler alguma coisinha. Eu dou dicas de colunas que eu acompanho, né, de pessoas que eu considero que são pessoas bacanas, que fazem uma leitura legal da sociedade brasileira. Então, eu dou dica de livros, de autores, nas minhas aulas gratuitas mesmo, né? Eu apliquei a prova no domingo, gente, e o tema foi a questão dos indígenas, né? E direitos humanos. Falei, caraca, cara, eu falei, eu ia gabaritar esse tema, eu ia gabaritar, e estava fácil, tá? Não estava difícil. O tema direitos humanos e Constituição. Questões indígenas e Constituição. Você tinha que levantar duas problemáticas, né? O que impede os indígenas de terem sua cidadania respeitada, e duas intervenções. E aí eu achei que estava muito fácil. Mas bora lá, eu vou apresentar aqui o tema. Fique à vontade para levantar a mãozinha aí, se vocês quiserem, tá? Para comentar, enfim. A gente vai conversar, né? Então, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou ler aqui. Se vocês quiserem, qualquer coisa, vocês me dão um toque. Se a internet cair, vocês me dão um toque no WhatsApp, né? Não sei, né? Tomara que não caia, né? Tomara que não. Mas tudo acontece, né? Às vezes numa aula, né? Vamos lá. Então, eu criei essa proposta porque um aluno meu, que vai fazer concurso para PM, disse que seria bom, mas eu também acho esse tema muito bom. Inclusive, eu vou dizer que tem uma questão aqui que é mistificante ou mistificada. Eu vou tentar esclarecer sobre isso. Então, beleza, né? A partir da leitura dos textos motivadores, vocês estão enxergando direitinho aí? Estou aumentando aqui, tá?
Se vocês não estiverem enxergando, vocês falam, tá, gente? Vocês podem abrir o microfone e falar, professor, eu não estou enxergando direitinho, não sei o quê. Fiquem à vontade. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija... faltou um pronome aqui, tá? Redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua. Isso a gente já sabe, né? Ok. O tema é o perfil dos presos no Brasil, e aí eu vou te explicar como é que a gente vai fazer isso aqui para a gente pensar direitinho. Perfil dos presos e a superlotação do sistema carcerário brasileiro. Quando a desigualdade social se entrelaça com a criminalidade e quais são as medidas a serem tomadas pelo Estado para evitar este cenário. A Valdeci levantou uma questão lá no grupo, que eu quero que ela depois traga para mim. Eu estou lendo aqui os comentários também, tá? Deixa eu ver. Tassiana. Tá, a letalidade dos presos, né? Então, que legal, cara! Caiu esse tema, essa pesquisa do quadro. Que legal! Sério? Nem sabia que a pesquisa caiu. Pô, que legal! Não sabia! Meu Deus, né? Vidente! Eu tô aqui chocado aqui, cara. Que legal! Enfim, tô feliz. Mas, enfim, é um tema muito bom. Eu acho que ele é um tema muito enriquecedor, inclusive para a gente que é da periferia, a gente que é, enfim, a gente que é de origem humilde, a gente tem que saber aonde está a verdade das coisas e onde está a mentira e a manipulação. A primeira coisa que eu digo para os meus alunos, quando eles vão escrever uma redação, ou quando eles vão, né, enfim, fazer uma prova e tal, a primeira coisa é pegar palavra por palavra do tema da redação e se perguntar se eles sabem o significado de cada palavrinha. Porque se você não entende o significado de uma palavra, pode parecer bobo, mas uma palavra, se você não entender o significado dela, você pode fugir do tema. Então, eu tenho que saber qual é o perfil dos presos, se é isso que eles estão querendo mesmo. Existe superlotação? Se existe, beleza. E é do sistema carcerário brasileiro. Desigualdade social. O que é desigualdade social? Eu tenho que saber o que é isso. Não sei quanto a vocês, mas desigualdade social, para mim, é, numa sociedade capitalista, haver classes que têm direitos e outras que têm privilégios e outras que não têm nem direito. Para mim, isso é uma desigualdade social, que advém de uma desigualdade econômica. Né? Eu entendo desigualdade social assim, não sei como vocês entendem. Vocês entendem assim também? Desigualdade social, essa desigualdade que advém da economia, dessa economia capitalista que concentra a riqueza em uma classe, distribui um pouquinho para a classe média e não dá nem direito básico para os pobres. Isso é uma desigualdade social para mim. Eu entendo desigualdade social assim. Né? Tem gente que vai dizer, olha, eu já ouvi pessoas dizendo para mim, hoje em dia não existe classe mais. Eu ouvi isso, assim. Eu achei um absurdo, né? Tipo, como assim, né? E a pessoa era de periferia. Eu não, assim, para mim existe a pobre, existe classe média e existe a elite, que, assim, manda no país mesmo, faz o que quer. Mas para essa pessoa, não. Para mim, desigualdade social vem dessa má distribuição das riquezas produzida por todos nós, principalmente trabalhadores, né? E a massa populacional que é pobre. Então, a gente produz riqueza, a gente é mão de obra dessas famílias milionárias e bilionárias, só que a gente não tem nem o básico garantido, nem habitação a gente tem, né? A gente tem que pagar aluguel, que é caro, para comprar uma casa é uma dificuldade enorme, a gente às vezes passa uma vida inteira pagando uma casa, então a gente não tem direito básico, né? Na Constituição, isso se chama mínimo existencial, que é direito à habitação, à educação, à saúde, ao trabalho, ao transporte, ao lazer, tudo isso. Isso, a Constituição, ela tem como princípio, né, a dignidade humana, porém, no sistema capitalista, a dignidade humana e o mínimo existencial é algo que você tem que conquistar.
Não está dado para você. Na Constituição, está ali, ó, devemos fornecer a toda a sociedade, sem discriminação, o direito à educação, a terra, né? A gente não tem terra, né? Tá sobrando imóvel aí parado em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, tem imóvel parado, ali apodrecendo, mas não tem moradia popular, né? Quando você fala em moradia popular, tem gente que dá um piti, né? Porque atrapalha o mercado financeiro, né? Se atrapalha as pessoas a pagarem juros altíssimos para comprar, por exemplo, um apartamento, né? Então, assim, desigualdade econômica, desigualdade social estão ali entrelaçadas, né? E desigualdade política é quando a gente não tem, olha só que interessante, não tem representantes da sua própria classe na classe política. E quem é a classe política? Vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, enfim, presidentes. Então, quando a gente não tem pessoas da nossa classe ali no parlamento, ali na Câmara Legislativa, federal, ou municipal, ou estadual, a gente não tem representação política. Isso é um problema. Porque a gente aprendeu a votar no cara de terno, que se veste bem, que fala um português bonitinho, e esse cara não está preocupado em ajudar os pobres, tá? Não está. Mas ele vai se fazer de bonzinho. Agora mesmo é período eleitoral, né, municipal, chega um monte de cara aqui, meu amigo, meu colega, meu irmão, não sei o quê, depois some, né? Some mesmo. E aí, essa desigualdade política também, que vem dessa má representação da gente nos poderes públicos, também causa essa desigualdade representativa, né, na política, no sistema político, ao mesmo tempo que promove também uma desigualdade social, porque os políticos que têm dinheiro e podem mudar também não estão muito preocupados, né? Com algumas exceções, né, gente? Sempre tem exceções, graças a Deus, né? Mas, enfim, eu vou ler o texto motivador e eu vou perguntar para vocês me dizendo se vocês concordam ou se vocês não concordam também, tá? O texto motivador 1 vem de uma matéria que eu tirei da revista Piauí, que é o perfil dos presos brasileiros é de jovens e negros. Um dos reflexos dessa situação é a desigualdade racial no sistema prisional brasileiro, que revela um quadro de exclusão e violência contra essa parcela da população. O percentual de presos entre 18 e 24,9 anos equivale a 19%, enquanto os jovens entre 25 e 29 representam 24%, totalizando 43% da população carcerária, jovens e negros. Os negros totalizam 68% das pessoas privadas de liberdade. O Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra ainda que este é também o perfil da grande maioria das vítimas de mortes violentas intencionais. Bom, dá para dizer que o perfil dos presos brasileiros, né, do sistema carcerário, é jovem e negro. E dá para dizer também que esses jovens negros não são de classe média, são pobres, né? Eu não vejo gente de classe média sendo presa diariamente, né? E aqui tem, né? Tipo, é um infográfico, né? Os numerozinhos, aí tem o acesso, a fonte, né? O Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança. Enfim. Desmotivador 2 é uma declaração de um promotor, né, de justiça de Minas Gerais. E ele traz uma visão interessante, ao mesmo tempo problemática, né? Enfim, mas vou ler e a gente vai conversar, vai discutir. Vamos lá. É preciso repensar essa filosofia atual, pois quem dirige embriagado o faz porque quis, e não porque a sociedade o reprime. Isso vale para outros crimes, como assaltos a bancos, estupros, assassinatos, golpes e muito mais. A punição destes é essencial para que haja prevenção e os demais não cometam os mesmos delitos. E isso vai gerar a diminuição da quantidade de presos. Ele está dizendo que a punição vai diminuir a criminalidade. Guardem isso, né? O que não ocorre quando tratados como coitados. Então, ele está dizendo também, além de ser preso, não temos que tratar os presos como coitadinhos.
não se defende punições humilhantes, mas durante o cumprimento da pena alternativa, por exemplo, deveria usar o jaleco quando prestasse serviço, como é nos Estados Unidos. Então, o preso vestiria, né, um uniforme, como nos Estados Unidos. As pessoas precisam ter vergonha de ter cometido o crime, o que não implica em punições desumanas, mais rápidas e não durar um processo de 20 anos com base na ampla defesa. Pois para tudo é preciso ter limites. Por fim, pobreza gera crime? A pobreza não gera crime em si. Ou seja, se você nasce pobre, você não está pré-determinado a ser criminoso. Ele está dizendo isso, tá? Mas o pobre ou pessoa com poucos recursos ou estudos tende a cometer crimes de furto, roubo e pequenos tráficos, enquanto as pessoas mais ricas ou mais estudadas tendem a cometer crimes mais elaborados ou a ficarem na parte intelectual, o que é mais difícil de provar. E se comprovado e condenado, a pena é mais leve. Olha que interessante. Assim, não sei se vocês querem comentar sobre isso. Eu acho a declaração dele muito interessante. Ele está dizendo, olha só, nascer pobre não quer dizer que você vai ser criminoso. Mas as suas condições financeiras, sua falta de recursos, sua falta de dinheiro, te levam ao desespero. E aí você pode ir para o furto, para o roubo, traficar e tal. Digamos, né? Que até então a gente concorda, né? Dá para dizer que, assim, muitos jovens, sem perspectiva de melhoria de vida, vítimas de muitas violências, né, que acontecem na vida deles, na sociedade e tal, vão para esse lado. Não todos, mas alguns vão. Só que ele diz, olha só, as pessoas mais ricas ou mais estudadas tendem a cometer crimes mais elaborados. Então, lembra do Alckmin, quando desviou verba da merenda escolar das escolas de São Paulo? Então, pense, né? O Alckmin, que hoje é vice-presidente, na época era governador de São Paulo, desviou lá 200, 300 mil, né? Ninguém chama o Alckmin de bandido, né? De criminoso. A imagem do Alckmin não vai para o balanço geral. Vai? Não vai, né? Não vai. Então, a gente não vê o Alckmin como criminoso. Ele roubou 200 mil, 300 mil, 1 milhão, mas ele não aparece nos noticiários todos os dias, de meio-dia e de 6 horas da noite. Ele não aparece. Então, o que nós temos? Temos o negro, pobre, de periferia, que faz um furto de um celular de 5 mil, vamos supor. 10 mil. Ele aparece o dia inteiro na televisão. O dia inteiro, de maneira, assim, excessiva, exagerada. Aí filmam ele, xingam ele e tudo. Alckmin, se vocês procurarem aí, desviou milhões. Mas ele não aparece no balanço geral. O jornalista lá não vai chamar o Alckmin de bandido. Não vai dizer pro Alckmin assim, bandido bom é bandido morto. Ele não vai falar isso do Alckmin. Por que será que ele não fala isso? Vocês têm ideia disso? Alguém se arrisca? Por que esse jornalista não vai falar mal do Alckmin e não vai dizer que bandido bom é bandido morto? Por quê? Pode falar, Valdeci. Porque a vida dele está em jogo, o trabalho dele está em jogo, a liberdade dele está em jogo. Então, ele não vai falar isso. Se é a classe dominante. Obrigado, Valdeci, obrigado. Então, olha só. As mídias, né? Televisão, internet, rádio, cinema, tudo. Elas trabalham de forma a criar no nosso imaginário que o nosso inimigo é o negro e é o pobre. E é intencional. Não é assim, sem querer, eu coloquei o negro como empregado, como bandido, foi sem querer. Não, é proposital, é intencional. Porque a gente cresce desde criança aprendendo a odiar o preto e o pobre. Ou seja, a gente aprende a se odiar.
a se ver como bandido. E é por isso que milhares de jovens, todos os anos, querem fazer concurso para PM. Jovem de periferia quer fazer concurso para PM, para ser policial, e poder maltratar o próprio colega, o próprio vizinho. Esse cara que vai ser policial, ele vai maltratar a galera da periferia, de onde ele veio. Porque ele cresceu acreditando que o bandido bom, bandido morto, é o pobre e o preto. Mas os políticos que roubam milhões dos cofres públicos, não é bandido. Não é bandido, ele é só corrupto. Mas ele não é mau. É exatamente isso. O oprimido querendo... Mas ele esse oprimido, ele só tende a ser opressor porque existe um cara chamado Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que ele vai dizer o seguinte, existe um conceito, né? Ele vai chamar de hábitos. Eu vou escrever aqui no chat. Eu vou ler aqui, tá, gente, os comentários de vocês. Esse é o conceito do Pierre Bourdieu. Hábitos. Que ele vai dizer assim, a gente cresce em uma sociedade onde as mídias, né, a televisão, o rádio, hoje as redes sociais também, né? Tem outros filósofos que vão chamar isso de meios de comunicação de massa, ou seja, né, televisão vai né, chegar a todo mundo, às vezes uma família é muito pobre, não tem o que comer, mas tem uma televisão. Então, você consegue transferir esses valores da classe dominante para qualquer pessoa, um mendigo, que passar pela rua e vira uma televisão numa vitrine de uma loja. Então, a ideologia da classe dominante, que é racista, machista, homofóbica, misógina, classista, a gente vai internalizar, porque desde cedo a gente aprende vendo novela, filmes, séries, que preto geralmente é bandido, geralmente está numa posição de inferioridade em relação aos brancos, ou a mulher é sempre a submissa, a que cuida da casa. Então, eles, por meio do cinema, por meio do discurso do jornalista, por meio da literatura, se você for pegar a literatura romântica brasileira, gente, é uma coisa horrível. As mulheres, tem um romance chamado Iracema, José de Alencar, que ela é estuprada. E isso é uma literatura brasileira considerada romântica. Então, todo o nosso imaginário, o que é o imaginário? É aquilo que a gente tem acesso a um tipo de ideia de algo ou de alguém numa sociedade. Então, o nosso imaginário ele é constituído desde criança. Então, quando você é criancinha, você está andando na rua e sua mãe diz assim, olha, tá vendo aqueles meninos ali, aqueles bacanas ali? Eles estudam no IFES. Mas aquilo ali é escola de bacana, não é escola pra gente. Minha mãe falava isso. Não é escola pra gente, ali é só colégio bacana. Ali a gente não entra, não. Então, você começa a criar no seu imaginário que, bom, educação de qualidade é só a classe média que tem acesso, a elite, eu não tenho. Então, você começa desde criança. Quando passar uma pessoa mais preta, mais escura que você, guarda seu celular. Mas se passar um político que prometeu, não cumpriu e que roubou, tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente começa a criar na nossa mente, desde criança, que existe um inimigo, que existe uma pessoa que tem determinado comportamento que você deve desconfiar, mas o político você não precisa desconfiar. E se a gente for corrupto também, tudo bem, né? Todo mundo né? E aí que eu acho que é dialético, né? A gente banaliza a corrupção e vota no corrupto e vai dizer que bandido bom é bandido morto, que é o nosso vizinho do lado. Valdeci, você quer falar alguma coisa, né? Pode falar, tá? Valdeci e Carolina, pode falar, gente. Na verdade, o que eu fico observando é o seguinte, a gente já viu que todo esse quadro que a gente vive na sociedade, ele vem lá de trás, né? Se a gente parar para ver, como tudo começou, vem nas leis lá, do sexagenário, do ventre livre, que é o menino abandonado, sexagenário é o velho abandonado, e por aí vai. Enfim,
sem terra, é o oba-oba da escravidão, da abolição da escravatura, no dia seguinte que eles descobriram para onde é que vou, o que é que faço, enfim. Mas o que a gente precisa mudar hoje é o discurso, porque quando eu digo assim, fulano é marginal, nós somos educadores, podemos mudar isso, fulano é marginal, marginal não é ninguém que comete delito. Marginal não é ninguém que cometeu um crime, que fez uma corrupção. Simplesmente ele vive à margem da sociedade por falta de... por causa da má distribuição de renda, por causa dessas questões que a gente já está vendo aí. Agora, quando a gente fala em criminalidade, que é todo aquele que comete um crime, um delito, uma corrupção, aí encaixa todo mundo. Colarinho branco, negro, vermelho, e que se acha mais ainda. Então, a gente precisa mudar um pouquinho o discurso, porque quando a gente aí fica preso em um lado, a gente não consegue se arrastar, não consegue ver o outro lado. Então, se a gente parar para ver e a gente trabalhar até isso com nossas crianças, nossos alunos, enfim, a gente começa um pouquinho, plantar algo na cabeça, porque, olha só, é mais fácil eu colocar quem está à margem da sociedade atrás das grades e livrar e tirar o olho de cima de mim. Porque, veja bem, vamos aí para o tráfico. Não é quem fuma que está cometendo o maior delito, não. É o tráfico. É policial que está lá, político que está lá, é um monte de gente que está lá, e eles não usam, não. E porque eles não Mas como é que essas drogas chegam no país, sendo que eles têm fronteira, né? Pois é. E as Forças Armadas que fazem a fronteira, né, dos territórios, né? Isso. Aí eles pegam o quê? Armamentos pesados, enquanto os nossos policiais estão desarmados praticamente. Então, a coisa está bem complicada. Então, aí joga tudo para cá. Um ladrão de galinha fica mais na cadeia do que ele. Então, até a gente, quando começa a passar para os nossos alunos, a gente começa a passar de uma forma diferente. Ou reza a cartilha deles. Porque a gente vai ficar o tempo todo nessa aí. A gente não sabe que não vai mudar nada. Mas assim, Valdeci, diga. Não desiste, Valdeci. Eu não desisto, tá? Não, meu querido, eu vou lhe ser sincero. Olha, deixa eu olhar para sua cara aí. Ai, ai. Mas, enfim, eu não desisto. Eu falo assim, gente, eu sou romântico, cara. Eu vou morrer. Eu não vou dizer para você que eu desisto, porque se eu lhe disser como foi que eu caí na educação, você vai dizer. Você vai dizer assim, ela não vai desistir nunca. E nunca. Que bom. Eu nasci em 64, quando a Revolução estava aí. Eu faço 60 anos no dia 23 de dezembro. Sério, isso não parece mesmo. Isso. Fui da época da palmatória. Então, uma certa vez, eu tinha raiva da aula que eu recebia de inglês o quê? De história e de geografia, que era um questionário, a gente tinha que fazer um questionário, decorar, eu não suportava aquilo ali. E um certo tempo, uma professora, na época, na 4ª série, ela virou, lá na conversa dela e o desabafo dela, ela falou assim, enquanto fôssemos pobres, que nunca teríamos educação de qualidade. Naquele tempo, o aluno não tinha vez nem voz. Só que eu sempre fui assim, meio que arredio, sabe? E aí eu sei que na minha conversa com ela, eu só disse para ela que eu não iria mudar o mundo, mas o aluno que passasse por mim ia ter uma educação de qualidade. Legal. Ficou marcado porque apanhei na escola e apanhei em casa. Porque não podia falar. A gente não tinha vez nem voz. Não tinha vez e nem voz. Quando eu fiz a 7ª série, eu sou 6ª filha de 13, e meu pai falou assim, olha, que vocês percam que passe, eu não posso botar mais vocês na escola porque eu tenho os outros. Naquela época, público era tudo pago, fardamento e tudo mais. Então, o que acontece? Eu disse, não precisa mais estudar. Nunca perdi de ano. Vim para Salvador. Trabalhei aqui como secretária, como atendente, enfim, fui trabalhar como auxiliar de disciplina. Lá eu vi a exploração da mão de obra. Na época, eu trabalhei numa escola para crianças portadoras de necessidades especiais, leve e moderada, como chamava na época, e dali o SESI, era do SESI, fiz curso, me capacitou, então eu me vi como? Trabalhando igual um professor, 8 horas, o professor 40 ou 20, eu
40 horas, professor 20, eu recebendo igual o professor saía, faltava, aí eu fazia meus relatórios do meu jeito, ele pegava, botava os termos técnicos e ganhava o mérito. Aí eu fui fazer, porque magistério, depois fui fazer faculdade, já tinha 2 filhos, fui fazer faculdade, estou aqui até hoje. Só trabalhei em uma escola renomada, que foi o meu estágio de pedagogia. É uma escola que tem aqui em Salvador, chama Anchieta. É o empreendimento, né? Não é nenhuma escola. Então, o que é que acontece? De lá para cá, eu trabalho em escola, realmente. Hoje eu estou na prefeitura de um bairro aqui, que eu passei num processo seletivo, eu estou na prefeitura de um município aqui próximo, em Salvador, que eu moro em Salvador. Então, o que é que acontece? E de lá para cá eu não mudo. E a minha aula e o meu entusiasmo é o mesmo desde quando eu comecei a colar o grau. Quando eu fiz magistério, muito antes, eu não mudei, não desisto. Eu brigo com todo mundo, brigo com o gestor, brigo com o professor, brigo com o pai, eu brigo com todo mundo, e meus meninos têm o que merecem, dentro das minhas possibilidades. Eu mesma crio meus recursos. Então, eu não vou desistir nunca, mas eu não deixo de ver a realidade. Eu ando com os pés no chão. Eu vou descer, que legal. Ouvir isso, saber disso, é muito bom. Sabe assim, é porque você passou por um processo de injustiça e de violência forte, e você não aceitou isso, você não E naturalizou. não foi para o lado contrário, meu amigo. Não foi. Assim, Entendeu? a gente sabe que esse movimento que você faz, e que eu fiz também, infelizmente, é quase exceção, né? Que a maioria vira uma pessoa, né, hostil, ou parte para a violência, amarga. E aí a vida fica toda atrapalhada, né? Isso, aí eu lhe digo, mesmo a gente sendo pobre, que eu já comi, foi de sair de manhã cedo para ir estudar, comendo farinha com café, porque a dificuldade não é da agora, ela vem bem de antes, que eu vou lhe dizer, meu pai é bisneto de escravo, escravo mesmo, e minha mãe é de índio. Pronto. Então, o que é que meu pé está mais para a senzala, né? Do que para o mato. Então, o que é que acontece? Dificuldade a gente passou, eu vi tudo isso, e não tem desculpa de dizer que a dificuldade, essa má distribuição de renda per capita é motivo para alguém virar marginal. Não é. Marginal a gente já vive, não é motivo para alguém virar criminoso. Criminoso. As pessoas se valem disso. Da mesma forma como tem muito negro hoje, meu irmão, que não quer ser negro. É um direito dele. Entendeu? Então, a gente precisa um pouquinho mudar o discurso. O discurso está indo pela mesma vibe. O político só fala em educação, alimentação, moradia, por quê? Porque se ele resolver isso aí, se ele tivesse poder de resolver, ele não tinha como ser eleito. Já tinha acabado o que ele tinha que oferecer para o povo. Então, a gente merece o político que tem. Então, é a educação que vai libertar. Antigamente, eu me lembro que, naquela época, meus pais, meus avós, as outras pessoas, ele não votava em uma pessoa, ele votava em um partido, todos da mesma bancada, para formar a bancada e passar. Hoje alguém vota por causa de um pouquinho de bloco, um pouquinho de feijão. Então, uma coisa que está errada, meu amigo. Não está só errado lá em cima, não. Quem tem o poder é a massa e a massa não sabe usar. Eu concordo plenamente em tudo, tá? Eu acho que a gente também está, assim, a gente não, eu e você, né, nós aqui, mas a maioria está contribuindo para o mal-estar, né? Eles são eleitos. Por quem? Pelo povo. Se o povo está elegendo mal, então, né, a gente tem que ficar mais perto, né? Mas, enfim, né? Então, assim, essa desigualdade social, ela tem relação, você deu um exemplo aí muito claro, objetivo e concreto de que advém de um processo de colonização, de escravidão, né? Quase 400 anos de escravidão. A gente sabe que os negros, quando foi... Eu sou pardo, né? Quando os negros foram libertos, eles tiveram que pagar a sua liberdade, ou seja, os donos de engenho tiveram indenização, eles foram indenizados. Eles estavam matando, maltratando, fazendo tudo, e foram indenizados, mas os negros libertos não foram. E eles foram para onde? Sem emprego, sem casa, sem nada. Os morros. E aí você começa a entender a desigualdade social. Pessoas, um grupo étnico,
dois, né, os indígenas também, né, os povos nativos, né, escravizados durante quase 400 anos, quando libertos, são jogados na rua sem nada, sem nada. Como um ser humano vai sobreviver sem nada, sem terra, sem casa, sem alimento, sem nada? Então, assim, desigualdade social tem relação, para mim, quase direta com a questão étnica. Ou seja, a desigualdade social ela só existe porque existe o racismo no Brasil. Então, é por isso que a maioria das pessoas que estão nas periferias são pardas, são pretas. Por quê? A galera que estava ali no poder disse, ó, vocês estão livres, vocês querem liberdade? Então tá, toma. Essa galera foi fazer o quê? Foi trabalhar o próprio inimigo, né? Eles não tinham emprego, não tinha como se virar. E a gente acabou naturalizando a humilhação para tentar sobreviver, né? Tentar comer alguma coisa, tentar viver, tentar, assim, comprar uma casinha. Então, a gente naturalizou essa situação em que o opressor te humilha, você acaba aceitando porque você precisa comer. Aí você trabalha, aceita a humilhação, e aí o político corrupto já não te choca, aí a pessoa acaba dando mais atenção para a pessoa que rouba o celular dela do que rouba 500 milhões de verba, entendeu? Então, o inimigo dessa pessoa que é vítima de uma violência econômica, né, ela vai ficar mais indignada com o roubo do celular dela do que o roubo de uma vida inteira, que é a falta de acesso à educação, ao transporte, à saúde. Até porque as pessoas elas são imediatistas. Se você disser, eu te dou uma bolsa de estudos, você vai estudar para você escolher algo lá na frente, ou que você vai ganhar de conhecimento para você ter uma oportunidade, saber escolher algo, então eu te dou R$100, R$400 para você fazer. Ele vai, aquele R$400 todo dia ele vai ganhar, e todo mês aquele 400 vai ficar por aí. Então, o que é que acontece? Até a própria escola hoje, eu vou te dizer aqui, eu acho que tem uma colega com a mão suspensa aí. Você faz assim, ó, vai para a escola particular, as escolas particulares, o mercado do professor está muito prostituído de trabalho, sabia? Ele está prostituído. Porque o que acontece é o seguinte, o professor está das escolas particulares, ele está desempregado, alguém vai lá e oferece R$600 para ele dar aula o dia inteiro. Você acredita que tem professor que aceita? R$600, R$800 para dar aula todos os dias. Mas isso é por dia ou por mês? Não, por dia o quê, menino? No mês. No mês? Ele dá aula todos os dias. Pois bem, aqui em Salvador, eu estava conversando com uma colega, ela, R$800, você é maluca? Mas é porque eu tenho um filho, aí vai em uma escola, em outra, se desgastando. Eu digo, rapaz, não tem necessidade para um professor estar assim. Valdeci, lembra do exemplo do exemplo não, do fato, né? A gente assim, né? Eu tô falando da gente porque tu vem de periferia. A gente sai da senzala, a gente ganha liberdade, a gente paga para ser liberto. A gente vai para onde? Vai para o morro. A gente não tem emprego, a gente vai trabalhar para quem? Para o opressor. Esse professor aí, essa professora, pobre, ela está fazendo o mesmo movimento. Ela tem que comer. Ela vai aceitar os R$600 por mês. Não, meu amigo. Agora eu vou dizer para você, eu não aceito. Aconteceu comigo exatamente. Eu estava trabalhando numa escola e a gestora veio me fazer uma proposta indecente. Eu fiz 3 contrapropostas para ela, ela não aceitou. Ela olhou para mim, eu digo tchau. Se você não se respeita, ninguém te respeita não, meu amigo. É isso. Foi tchau. Saí, vim, fiz meu processo, participei do meu processo seletivo, estou lá trabalhando, entendeu? Tenho medo não de morro de fome não, professor não morre de fome não, meu amigo. Agora, se você não se valorizar, não espere que alguém vai te valorizar não, porque não vai. É isso. Valdeci, eu sou igual a você. Eu posso passar meus perrengues, mas eu me dou valor. Mas o brasileiro, Carol, vou deixar você falar daqui a pouquinho, tá? O brasileiro, tem uma filósofa brasileira, gaúcha, que inclusive estava exilada, chamada Márcia Tiburi. Ela escreveu um livro chamado O Complexo de Vira-Lata. Eu acho que todo brasileiro, você inclusive, todo brasileiro inteligente tem que ler esse livro.
Ela vai explicar por que nós aceitamos sermos humilhados diariamente. Por que nós aceitamos isso? Por que a gente aceita? Por que a gente se despreza? Por que a gente não se dá esse valor? Ela vai tentar explicar isso de maneira histórica, assim, com base na Eu escrevi colonização. aqui, eu vou procurar ler. É o Complexo de Vira-Lata. Eu tenho PDF, tá? Vocês podem procurar depois. Eu tenho ele físico, tenho ele PDF. Ela vai explicar mais nesse sentido decolonial, né? De que essa questão da violência, da opressão entre os povos nativos, entre os negros, essa opressão, essa violência, essa humilhação. E assim, gente, foi uma coisa muito pesada. Olha que cabeça, que mentalidade diabólica. Você pegar um negro que é escravizado e colocar ele para perseguir outro negro e castigar o outro negro, para bater no outro negro. Você está criando ali um negro com ódio do negro. Então, quem criou esse sadomasoquismo, esse ódio do outro que é semelhante, não foi a gente, tá? Foram eles. Então, isso é uma herança, digamos assim, quase que ontogenética, né? Que é quando assim, é quando você é constituído no seu ser, né? A gente aprendeu a se odiar. E é por isso que as coisas não mudam, né? A gente se odeia. Mas se não odeia o milionário, o bilionário que dá golpe de Estado aqui, que vai falar que vai dar golpe, não tá nem aí. Enfim, Carolina, você quer falar? Pode falar, meu amor. Não vou ficar aqui falando, mas eu vou continuar lendo e vou continuar argumentando. Pode falar. É na parte que você falou sobre aquela ideologia de que existe um inimigo. Eu queria perguntar se tem relação com hábitos de Bourdieu, se está relacionado, se foi um exemplo relacionado à ideia lá dele. Sim, essa questão da gente... Carol, você tem traços negros, né? Então, nós somos... assim, eu tenho um nariz bem gordinho aqui, vocês estão vendo, né? Então, assim, né? Minha mãe é branca, mas meu pai é negro, e aí vinha assim, né? Essa mistura. A gente é liberto. Só que a gente, antes de ser liberto, a gente aprendeu a castigar o nosso semelhante. Então, esse espírito de capataz, esse espírito daquele que odeia aquele que é irmão, que é você mesmo, assim, sabe? Seu espelho. A gente já aprendeu a se odiar, a se matar entre nós, né? Por conta do contexto, não porque a gente se odeia, né? Mas a gente aprendeu. O Pierre Bourdieu, o livro que ele vai falar sobre isso é O Poder Simbólico. Poder Simbólico. Tem PDF, tá? Ele é um cara muito, muito inteligente, muito legal. Ele vai dizer assim, olha, a gente cresce sob uma violência simbólica. O que é violência simbólica para ele? É quando você está assistindo televisão e você vê, você que é negro, passou por todo o processo de humilhação, de tortura, assim, estupros, assim, a gente sabe, né? Nos Estados Unidos teve a Ku Klux Klan, né? Então, assim, passou por tudo isso, e aí você vai assistir televisão, tem um negro ali que é bandido, tem um negro ali, uma negra que é empregada. Você ainda tem uma representatividade que não te valoriza, que te desumaniza, que te inferioriza, subalterniza. Então ele vai dizer, em vez das mídias, dos meios de comunicação, cinema, então, gente, cinema produz a nossa mentalidade. Tem um cara chamado Theodor Adorno, que é um cara genial, que ele vai dizer que o maior inimigo da América é o Walt Disney. Por que vai dizer que é o Walt Disney? Porque toda criança cresce assistindo Disney, assistindo desenhos. E é ali que a gente começa a constituir o nosso imaginário. Então, você vai ver a princesa, a mulherzinha, submissa, sem poder, fraca, que precisa de um homem para ser salva e ser bela e feliz. Não é isso que a gente aprende? Então, as mulheres vão internalizar aquilo desde criança, que elas têm que ser a mulher sem autodeterminação, sem poder, e que tem que esperar um homem para fazê-las ser um ser humano. Por isso que muitas mulheres aceitam violência. Elas acreditam que elas só podem ser um ser humano, um sujeito de direito, quando elas casam, quando elas namoram, quando elas têm filho. E aí, a violência simbólica é quando você liga o rádio e
tem um cara lá falando que isso é coisa de preto. Lembra do William Vac falando isso? Jornalista da Rede Globo? Ah, isso é coisa de preto. E aí tem preto que vai dizer também, ó, isso aí é coisa de preto. Porque ele está aprendendo com os meios de comunicação de massa que o preto só faz merda. Ele está aprendendo isso. Não é porque ele quer. Ele é vítima dessa violência que o Pierre Bourdieu vai chamar de simbólica, que é você internalizar uma informação, uma ideia que te violenta, que não te emancipa, entende? Que não te esclarece nada. Então, você ali, imagina você uma criança que não tem ideia de como foi o mundo, como é as coisas. Você está ali, criancinha, vendo você, uma pessoa parecida com você, sendo maltratada, aceitando. Você diz, eu acho que a vida é assim mesmo. Existe um videozinho curto no YouTube, olha que isso é muito pesado, de umas crianças, são adultos fazendo teste com crianças negras. E eles pegam umas bonecas, pegam os negócios, vão dizer assim, pega uma boneca branca ou uma boneca negra. Qual dessas bonecas aqui é mais bonita? A criança preta vai dizer, é a branca. Qual dessas aqui você acha que vai cometer um crime? Vai dizer, a negra. Por que essa criança está dizendo isso? Porque ela quis, não, ela aprendeu diante do cinema, da televisão, das novelas, dos filmes, das rádios, que o negro que é bandido, que é criminoso. Não é porque ela quis. Então, quando eu tenho um aluno, por exemplo, que ele é preto, negro e é meio racista, eu entendo todo esse processo, tento trazer luz para ele, sabe, assim, aos poucos, para ele sair desse lugar, desse hábitos, né, foi internalizar a violência do opressor. E isso, o Pierre Bourdieu vai dizer assim, a classe oprimida internaliza os valores da classe dominante e oprime a si mesma. E vai oprimindo todo mundo. E todo mundo se oprime. Ou seja, fica todo mundo se oprimindo e a sociedade continua violenta e a democracia nunca vai surgir se a gente aprende a se odiar. E a representatividade é um passo entre as coisas que precisam mudar. Mas a nossa mentalidade sobre nós mesmos, a consciência da nossa história, é que pode, talvez, trazer um pouco mais de discernimento para a própria população. Valdeci, você quer falar, né? Pode falar. Seu microfone está desativado. Desculpa. Eu fiz magistério e fiz pedagogia. Hoje, eu já coordenei, já ensinei ensino fundamental 1, mas eu prefiro hoje ficar com a educação infantil. Fato. Então, você está falando aí, eu estou aqui vendo, estou trabalhando com umas crianças, e aí eu reproduzindo uma literatura. E eu escolhi uma criança negra para ser princesa. Foi massa, mas ela é preta, eu sou preta, pró. Que legal. Pense aí. Mas na cabeça dela é que ela não poderia ser. Cabeça das crianças que não poderiam ser por ser negra, porque eles já estão vendo, sempre veem nos clássicos, a branca. E elas têm culpa, né? Ela não tem culpa, porque como você fala, vai se reproduzindo isso aí, né? Então a gente precisa mudar. Mas, diga. Pode falar. Infelizmente, é a sociedade que a gente está inserido. Então, eu só faço isso. Enquanto professor, eu tento fazer o meu pouquinho com aqueles que estão ali comigo, tentando mudar, levantar a autoestima, né? Fazer a minha parte. Porém, e dá certo. Ainda mais que a criança está no processo ainda, dá muito certo. Está muito certo. Sim, porque cara. Esse aqui não é o meu cabelo, é meu porque eu comprei. O meu cabelo é daquele que tem a mão casca, que é bem... Fala, meu é forte. Bem crespo, bem crespo. E aí, quando eu solto ele, que eu vou para a escola, muitas se veem e solto os delas também, sabe? Que a pró soltou, vou soltar o meu também. Por aí vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa questão, ela é muito séria mesmo, porque a gente, sem querer, a gente na escola, enquanto pai, enquanto sociedade, vai reproduzindo. Inconsciente, né? Conscientemente. Exatamente. E aí depois a gente é que volta a sofrer.
Enquanto mãe vê o filho passar por aquilo, enquanto cidadão passa também, enfim, é um ciclo vicioso. A gente aprende a se alienar-se, né? A gente se auto-aliena enquanto a gente vai sendo socializado, né? Na cultura, na sociedade. E nessa alienação, a gente aprende a odiar a própria imagem. Então, é o pobre que não quer votar no pobre, mas vai votar no rico, porque ele parece mais bonito, mais bem vestido. Então, ele acha assim, nossa, esse cara é mais inteligente que eu, então vou votar nele. Ou ele me deu uma cesta básica, pagou minha eternite. Aí vota. E aí essa pessoa não está sendo corrupta, né? Porque ela está vendendo o voto dela. Né? Então, né? Eu vou terminar de ler, depois a gente para conversar mais um pouquinho. Então, pensa, o que esse promotor está dizendo é ricos também cometem crimes, mas eles ficam impunes, ou a penalidade é leve, ou quando isso vai a conhecimento público. Quando isso vai a conhecimento público. Porque o furto, o tráficozinho ali, vai para na televisão. Ele vira inimigo público do país. Mas o corrupto lá da empresa ou da política, ele não vai. Ele não vai aparecer na televisão o tempo todo. Então, nosso imaginário é violentado nesse sentido, né? Do Pierre Bourdieu, né? Aí, beleza. Portanto, a pobreza ou a desigualdade social tende a gerar determinados tipos de crime. Essa questão tende a gerar, ela é problemática. Entendeu? Porque, ao mesmo tempo que ele diz que a pobreza em si não gera criminalidade, ele diz assim, ó, há uma tendência da pessoa que nasce na pobreza a cometer determinados tipos de crime. Mas as pessoas que são ricas ou que são bilionárias, elas também cometem crimes. E não é porque elas vivem numa situação de desigualdade, porque elas são más mesmo. Elas têm prazer naquilo. Então, digamos que as pessoas que, pelo menos, estão ali passando fome, estão ali numa situação desesperadora, elas têm um motivo para cometer uma violência ou cometer um delito. Essas pessoas que têm comida, têm casa, têm educação de qualidade, elas não têm motivo e elas fazem. Elas cometem os crimes, porque elas são más. Mas elas cometem crimes. Né? Mas o que passa na televisão é o preto, pobre, que roubou lá um celular. Ele vira inimigo público do país. Agora, quem rouba milhões não vira, né? Então, vamos lá. Portanto, a pobreza, a desigualdade social tende a gerar determinado tipo de crime, não crime em si. Sendo que a maioria dos crimes é cometida por questão de caráter, expectativa de impunidade, ambição e ausência de interesse em manter uma rotina de trabalho. E cada um comete o delito dentro de sua habilidade intelectual ou social. Sendo que os crimes de furto e roubo, bem como os pequenos tráficos, são menos complexos para serem cometidos. Normalmente, as pessoas menos instruídas cometem este delito. Olha que visão perigosa. Eu coloquei isso de propósito, tá, gente? Esse trecho, essa fala. Ele está dizendo que essas pessoas com menos escolaridade tendem a cometer o tráfico. Como se... Lembra do avião da FAB, das Forças Armadas, que foi encontrado com toneladas de cocaína? Toneladas de cocaína? Das Forças Armadas, não eram pobres, eram pessoas com dinheiro, que traficam, que estavam traficando, dentro das Forças Armadas. A gente tem notícias de empresários, gente rica, que tem relação com o tráfico. Então, não é pobreza que leva a pessoa ao tráfico. Não é. Até porque, para um moleque de periferia comprar alguma coisa, alguém tem que estar mantendo esse sistema, essa empresa, essa organização. E como essas drogas chegam, né? Através da fronteira. Se a gente assistir aquela série do Pablo Escobar, a gente vai entender. Se a gente assistir um pouco do Tropa de Elite e tiver um olhar mais atento, a gente vai entender, né? Então, o próprio Estado permite que essas coisas entrem, mas depois matar aquela classe da qual eles detestam, né? Digamos que na classe dominante a maioria não é negra, é branca, né? E a gente não está dizendo da pessoa branca, não, tá? Da pessoa com CPF, está dizendo de uma classe, de uma história de pessoas que oprimiram uma outra classe, um outro grupo étnico, racial. Estou dizendo, você que é branco, você é opressor. Não, estou dizendo isso. A gente está dizendo que, na história, esse grupo oprimiu
e violentou esse outro grupo, só isso. Então, a fala desse promotor de justiça é muito problemática. Porém, essa é a realidade da nossa elite brasileira. E isso é muito perigoso, porque ele acaba convencendo as pessoas que são mais desatentas ou mais, enfim, que estão ali meio perdidas, de que realmente a desigualdade social tem a ver com o sistema, tem a ver com o perfil do preso. Ou seja, a desigualdade social leva à criminalidade. A gente tem essa ideia de que a pobreza vai gerar criminalidade no Brasil. E isso é uma mística. O que é uma mística? É aquilo que se reproduz, é uma fala, é uma crença que não tem embasamento, que não tem dados e comprovações científicas e concretas. Então, a gente leva a acreditar que no Brasil a pobreza gera criminalidade. Porque quando a gente vai saber notícias, quando a gente tem notícias de criminalidade, geralmente é o pobre cometendo crime. Então, é uma falsa percepção da realidade que a gente tem, mas que é produzida intencionalmente, né? Então, a gente acaba acreditando que a pobreza gera tráfico, o roubo, que gera o perfil do preso que está no sistema carcerário. Olha só que coisa problemática, né? O racismo gera desigualdade social. A desigualdade social é gerada pela desigualdade econômica, que é capitalista, que promove um discurso, uma imagem do negro sendo bandido. Logo, a própria população deseja que esse bandido que é negro, que é pobre, seja preso. E que haja punição para ele. Sem se dar conta de que eles estão sendo vítimas de uma, digamos, de uma ideologia branco-burguesa, né? Então, eles não percebem que todos os dias eles são convencidos de que eles, entre eles, são um problema. O problema não está lá na classe dominante, rica, milionária e bilionária. Eles não percebem. Enfim, tem gente aí que é milionária dizendo assim, vocês não têm que deixar o filho de vocês ir para a faculdade, não. Porque quando eles vão para a faculdade, eles vão perder a vida deles em Cristo. Enfim, está dizendo assim, é melhor que seu filho venda picolé do que ele vá para a faculdade e perca a salvação. Olha que fala escrota, né? O filho desses caras, esse cara que está falando, eu não vou dizer o nome, né? Estuda numa universidade. Às vezes, essas pessoas, filhos de bilionários aqui no Brasil, estão fora do país para mandar a gente depois. Ele está dizendo assim, ó, seu filho não tem que ir para a faculdade estudar, não. Ele tem que vender picolé e ser obediente lá ao pastor para ele continuar sendo salvo. Mas o filho dele tem que ir para a faculdade. Ué, por que o filho dele pode ir e o filho do pobre não pode ir para a faculdade? Então, as pessoas não percebem, não tem malícia, talvez, sejam ingênuas, ou, enfim, deixa-se, né, se levar pelo discurso. O discurso, para mim, é algo mais perigoso do que uma bala. Eu concordo com você. Eu acho que o discurso nos forma, nos aliena, nos ensina a gente a sermos um pouco, digamos, desatento, né? Vamos dizer outras palavras, né? Então, enfim, vamos lá, vamos tentar encerrar, né? Porque se deixar, a gente fala o dia inteiro, né? Eu vou tentar resumir isso aqui. Aqui, esse texto, eu acho que ele já é mais esclarecedor, né? Desigualdade social no Brasil. A desigualdade social no Brasil é um problema causado por falta de acesso à educação, baixos salários, concentração de terra e pelo histórico de colonização e escravidão. Aí, né, a gente concorda, né? Que a desigualdade social ela tem uma origem. Se a origem é na escravidão, enfim, na colonização, né, que brancos europeus chegam aqui, mata todo mundo, traz doença, escraviza, depois joga na rua sem direito nenhum. Depois que essas pessoas são libertas, elas vão ganhar um salário e esse salário vai ser mínimo. E o que significa mínimo? É um mínimo. Só que o mínimo não dá nem para pagar o aluguel direito. Você mal consegue se alimentar e pagar um aluguel com um salário mínimo. Então, você vai ter que ter 2 empregos, 3 empregos para poder dar conta de morar numa casa de aluguel, se alimentar e ter um pouco de lazer. Ou seja, você vai trabalhar que nem louco.
Então, a gente não tem um salário que garanta o mínimo, a gente não tem, o salário mínimo não garante o mínimo, a gente sabe disso. E o que faz com que a gente tenha um salário tão baixo é que no sistema capitalista, a concentração de renda e de terra tem que ficar concentrada numa classe, e não em todas. Senão, muitos vão deixar aí, muitos não, que não são a maioria, né? Mas muitos vão deixar de ter privilégios. Né? A gente sabe que o pobre paga mais imposto em questão de porcentagem, né? Na fonte, né, do seu salário, do que os ricos. Porque eles têm isenções fiscais, eles têm incentivos fiscais, né? Como tem empresas, né? Eles pagam menos juros, enfim. O sistema tributário valoriza quem tem muito dinheiro, que pode comprar muito, e aí se a gente paga 30% do nosso salário para o governo, com imposto, eles pagam 5%, porque estão comprando em atacado. Então, a gente chama isso de sistema tributário regressivo, que é tributar quem gasta, quem tem menos, tributar quem ganha menos e tributar menos quem ganha mais. Então, a gente está tentando aí, no atual governo, tributar mais. Mas, digamos que se a gente for tributar em 30%, como era nos Estados Unidos há pouco tempo, antes do Trump, enfim, o governo não continuaria no poder. Porque você quer deixar a galera da elite braba falar que eles têm que pagar imposto e aumentar o salário do trabalhador. Pronto, você tem um impeachment aí na hora. Eles vão inventar um crime de responsabilidade que não existe e vai ter golpe. Porque eles não querem salário mínimo que garanta o mínimo e não querem pagar imposto. Querem sonegar, né? Eu vou pular essa parte aqui, né? Aí ele vai falar razões da desigualdade, política fiscal injusta, um sistema tributário regressivo, que taxar mais quem ganha menos. Qual seria o ideal do sistema tributário, né? Taxar menos quem ganha menos, não tributar mais. Quem ganha o salário mínimo tem que ter isenção fiscal. Não tem que pagar imposto em tudo, porque ganha pouco. Sabe? É injusto isso, né? Você receber 2, 3 salários e pagar 30% de imposto. Não dá, né? E aí, o cara que ganha 5 milhões, aí o jogador, né? Aí, não lembrar da vida, ainda consegue negociar lá com o presidente, com os ministros ali, olha, não vou pagar esse ano, mas vou dar um apoio político aí para vocês. Vocês me ajudam? Me ajudam. E aí é esse jogo corrupto. O Neymar não é visto como corrupto ou como criminoso, não é visto? Não é, ele está devendo a Receita Federal no Brasil. Estava devendo lá na Espanha. Ele aparece no Balanço Geral como inimigo público, como bandido? Não, ele aparece como herói. Herói. Por quê? Porque ele é milionário. E aí, ninguém odeia um milionário. Esses dias morreu um cara muito famoso, um comunicador, e eu fiquei pensando numa coisa. A gente leva, eu estava pensando isso hoje. Olha como o poder da televisão e dos meios de comunicação. Um país inteiro se comove com a morte de um bilionário, um país inteiro. Mas um país inteiro não se comove com a morte de crianças nas favelas do Rio de Janeiro, na Rocinha. Não se comove. Porque a televisão... Eu não tenho televisão em casa, tá, gente? Eu detesto televisão, tenho ódio de televisão. Meus sobrinhos vêm aqui e falam, nessa casa tem que ter televisão. Eu falei, não vai ter. Tem livro. Se quiser ler livro, vai ter livro, a gente vai conversar sobre livros. Televisão aqui em casa não tem. Não pretendo ter. Se vocês quiserem comprar, deixar aqui, vai ter, vai ser de vocês, mas vai ser do jeito que eu quero. Televisão aqui não tem vez. Se tiver também, vai ser do jeito que eu quero. Vai assistir o programa que eu gosto, vai ouvir volume baixo. Eu detesto televisão. Eu odeio televisão por causa disso. E aí, você vê um país inteiro com pena, com dó, chorando, triste por causa de um bilionário. Bilionário. Ele não é coitadinho. E a gente vê crianças sendo mortas, sendo assassinadas diariamente na Rocinha e ninguém tá nem aí. E eu fico assim, como é que as pessoas conseguem fazer isso? Pela televisão. A televisão convence elas que o Silvio Santos é um homem bom,
Porque ele começou pobre e virou um bilionário, então você também consegue, sabe? E aí não é assim. Você não se torna um bilionário no Brasil sem você oprimir uma classe trabalhadora, sem explorar, né? Sem negar terra, sem roubar imposto, sem sonegar imposto. Então, assim, você não se torna um bilionário sem se corromper. É muito difícil, eu acho, pelo menos. Então, assim, olha o poder da televisão de criar sentimentos, afeições por figuras que não está nos auxiliando, não está nos ajudando. Neymar não está nos ajudando. Ele queria privatizar uma parte das praias, né, da Marinha ali, né, no Nordeste, não lembro. Vocês devem saber melhor, talvez. Queria privatizar. E ele é visto como inimigo público? Não. Mas o moleque que rouba um celular, que comete um assalto, tudo está errado, não está certo. A gente não está defendendo o crime. A gente está dizendo que há uma produção de um discurso, de um imaginário de que esse menino que roubou um celular ele é o inimigo da sociedade brasileira e o Neymar não é, o Silvio Santos não é. Entende? Porque a gente é convencido de que não é. Mas isso não quer dizer que seja verdade, né? Então, Neymar tá devendo milhões à Receita, está devendo milhões de impostos ao povo brasileiro e não é inimigo público. Mas o moleque que cometeu um furto, um roubo de 5 mil, 10 mil, ele é a notícia do dia. E aí, né, não se trata da gente dizer assim, tá certo, o que ele fez está certo. Não é isso. Ele está dizendo que há um tratamento diferenciado para os dois casos. E nesses dois casos, um se torna inimigo público e o outro não. O outro se torna um ídolo. Um ídolo da televisão, um ídolo do esporte e perigoso. Ele se torna ídolo de crianças, de adolescentes e de adultos. Aí não tem como você descolonizar uma mente que passou décadas assistindo o Silvio Santos, está passando anos assistindo o Neymar sendo taxado como glorioso, como ídolo. Dá um trabalho, né? Não dá um trabalho, Valdeci? Pode falar. E ainda tem o outro mesmo, você esqueceu a outra parte. Onde está o dinheiro? Maluf comeu e ninguém viu, virou até. Ainda tem um outro também, qual é, meu Deus? É rouba, mas faz, bordão. As pessoas não conseguem odiar as pessoas, quem rouba, quem realmente rouba. Até porque eles não odiar, né, o olham. opressor, né? Não, até porque não olham a soma, porque quem massifica isso é a mídia. É. Vou mudar um pouquinho só, um pouquinho do eixo do discurso para a gente entender. Olha só, o Covid chegou, enquanto a mídia estava lá em cima, todo mundo estava com medo até de olhar para o vizinho, até para o parente, queria chegar perto. Hoje, se olhar, o Covid continua aí. Os hospitais estão superlotados, mas a mídia não fala, está tudo normal. Tudo normal. Então, a mesma coisa se dá com essa questão que a gente está falando. Se a mídia não disse nada, está tudo bem. Isso. A mídia malhou, mas é porque a mídia também já é comprada. Porque na época de Gil, na época de Caetanos e muita gente mais lá, a coisa não era assim. Os bichinhos eram proibidos de falar, iam presos, e aquela coisa toda. Porque Ah, que estudavam. bom, Valdeci. Que bom que você existe, tá? Muito obrigado. Assim, que bom. Porque pessoas que passaram por coisas que você passou têm, na própria história de vida, a marca da desigualdade brasileira, do autoritarismo e do racismo e do classismo. E se pá também, né? Misoginia, machismo, tudo aí. Você carrega, né? 4 opressões aí, né? Tem gente que carrega mais. Então a gente sente na pele esse tipo de opressão, e quando a gente acessa a universidade, os estudos, né, as obras, né, que a gente vai estudar na universidade, a gente tem consciência dos processos de violência que a gente sofreu, que nossos antepassados sofreram, e compreende como é a estrutura do sistema capitalista, patriarcal e racista, né? A gente entende o processo, e é por isso que as universidades são demonizadas. As igrejas neopentecostais, que estão batendo nas universidades, as universidades são demonizadas pelos políticos da elite, que defendem a propriedade,
mercado privado e quer cobrar mensalidade da Universidade Federal, igual eles queriam cobrar da UFES aqui, que é do Espírito Santo, do IFES, queria cobrar mensalidade de todas as universidades federais do país. Então, tem alguém de olho aí na mensalidade dos estudantes das federais. E é uma empresa, de uma família. Quem é essa família? Bom, é sempre uma família milionária, rica, que já tem antepassados de escravização de negros, tem famílias aí que estão explorando e escravizando pessoas ainda em trabalho análogo à escravidão nas suas propriedades de terras, né, que tem pessoas que têm muita fazenda e tal. A gente vive vendo casos disso, né, de pessoas que são resgatadas de condições análogas à escravidão, e, porém, às vezes, o ministro do Trabalho, do Emprego, ele falou assim que sabe qual é a multa de um cara que escraviza uma outra pessoa, enfim, que coloca ela nessas condições? É de um salário mínimo. Um salário mínimo. A multa, acho que é isso. A indenização é quase a mesma coisa. Ou seja, escravizar as pessoas no Brasil é muito mais lucrativo. Porque se pegar, né, se a justiça pegar, o ministério pegar, você vai pagar um salário mínimo, você não vai pagar muita coisa. Mas o que você vai lucrar em cima do trabalho escravo é um absurdo. Então, pensa, né? Tem alguém ganhando muito dinheiro em cima da escravização das pessoas que são pobres e que geralmente são pobres porque são racializadas e vítimas de um processo histórico bem violento, que foi a escravização. Eu vou, enfim, deixa eu te falar uma coisa tentar rapidinho. encerrar, mas eu vou sintetizar tudo isso, tá? Pode falar, Odessi. Duas coisinhas rapidinho. Primeiro, não foram os portugueses que começaram com essa onda de escravização. Para começar, não foram eles. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver que quem começou com essa onda de escravização foram os próprios negros, os africanos. Eles lá tinham um costume, um hábito. Aqui a gente não tem, assim, dá um exemplo. As pessoas que cometem um delito não vão presos. Então, lá na África, eles escravizavam os próprios negros lá Fiquei sabendo. dentro. Lá dentro. Até que um dia eles tiveram a ideia de vender esses negros que cometiam delito. Aí os portugueses aproveitaram da situação e começou a pegar todo mundo lá, independente do que fosse. E aí começou essa onda aí de escravização. Então, o próprio negro que já começou com a bagaça toda, né? E aí os portugueses se acharam superiores e levou todo mundo. Mas a questão toda que eu quero ver aí, a gente conseguiu, pelo menos eu consegui tirar alguma coisa nessa conversa toda dentro dessa... eu vou tentar sistematizar, tá? Tudinho para a gente... Eu consegui. Colocar umas coisinhas aqui, tá? Mas termina de falar que eu vou tentar organizar. Viu? Então, o que é que acontece? A gente falou aí sobre esse repertório sociocultural, não foi? Uhum. O que é que eu consegui entender aí, né? Se eu fosse pedir algo, como resolver, como uma sugestão, eu iria logo numa reforma na lei penal. Precisa fazer uma reforma nessa lei aí, porque como é que quem deveria pagar menos pelo delito seriam os negros, a pena deveria ser menor para eles, porque ele é uma vítima do sistema. Mas o sistema judiciário não vê como vítima, né? Não é. Então, ele precisa ter uma reforma nesse sistema aí, para começar. Né? Na minha, se eu fosse desenvolver a minha redação, se eu fosse por esse caminho aí, eu já ia começar por aí. Entendeu? Porque entendeu? Então, a gente conseguiu ter uma visão aí de como a origem desse processo, né? Como estamos inseridos hoje, né? De lá para cá, e a gente estuda o passado para entender o presente, como está, e a gente buscar uma forma de sugestão de resolver essa situação que não está aí. Então, eu consegui tirar aí na conversa, consegui isso aí. A Cláudia disse assim, tema muito interessante, a discussão tratada pelo senhor foi engrandecedor, obrigado. Mas agora eu vou
vou voltar lá no tema para explicar a vocês as relações e as complicações e as mistificações, né? Perfil do preso político, né? O perfil do preso político, olha só. Estudei ditadura, poesia de presos políticos, né, na minha monografia. Perfil do preso no Brasil: pobre, negro. A gente sabe que a desigualdade social advém da escravização, da falta de reparação histórica que, nos últimos governos, assim, as pessoas podem ter muita crítica, mas negar isso seria desonesto. Nos governos do PT, nós tivemos as cotas, que viraram leis. As cotas são políticas de reparação histórica devido a essa negligência e essa violência que o Estado sempre perpetrou contra o povo negro. Então, é uma forma de reparação histórica, uma forma. Então, as cotas são, nesse sentido, uma forma de reverter ou de pedir perdão. Resolve? Mais ou menos, né? Porque nós temos o sistema judiciário, nós temos o Código Penal, tudo isso. O STF, há pouco tempo atrás, poucas semanas, né, talvez. Enfim, porque se deixar pelo Congresso, a gente só piora a nossa sociedade, né? O STF decidiu e especificou a quantidade que define o usuário do traficante agora. Porque antes, quem determinava quem era usuário e quem era traficante era a polícia por meio subjetivo. O que causava um encarceramento em massa. Por isso que eu coloquei superlotação. Em massa de pessoas que eram usuárias, não eram traficantes. Essa superlotação tem, primeiro motivo, o racismo, né? Mas, como você vai prender essa população inteira de negros jovens, dizendo que são traficantes, quando, na verdade, a maioria é usuária, recreativa, não é traficante. A galera da classe média usa maconha de boa, não dá nada. A polícia chega lá, ei, meu senhor, minha senhora, minha linda, você pode? Aliás, não existe nem isso, eles deixam usar. Mas ele vem na periferia, o cara vem na periferia aqui, dá um tapa no moleque, xinga ele de tudo que é nome. Olha, é um inferno. E aí, o que acontece? O STF agora especificou a gramatura que diz quem é usuário e quem é traficante. Agora, a polícia não vai dizer você é um traficante, você é um usuário. Ele vai ter que comprovar, a não ser que ele plante uma prova contra esse jovem. E eles fazem isso. Tem documentário que comprova isso, tá? Tem um documentário que não sei se é Autos da Resistência. É um documentário muito bom que fala sobre esse trabalho da política de sair matando e de plantar provas contra o próprio jovem, né? É muito interessante. O que acontece? Então, a polícia determinava quem era o usuário e quem era traficante. Só que a polícia dizia que todo mundo era traficante. E saía prendendo todo mundo, que é pobre, preto. E a galera branca da classe média não era presa. Tá lá, solta, estudando, viajando, livre. Agora especificou, né? O STF especificou a partir de 20 gramas ou 30 gramas, é traficante, e até 6, 10 gramas. É mais ou menos isso, tá? Não vou lembrar agora, mas aí é usuário. Porém, o uso é particular, ou seja, a pessoa só pode usar na sua casa, não pode usar no espaço público ainda. Não é permitido. Ela não foi regulamentada, ela foi descriminalizada. Então, ter o porte dela não é crime mais, até certa grama, né? Mas se ter mais de 30 gramas, vamos supor, aí é considerado tráfico e aí pode ser preso. Agora tem que provar também que a pessoa tem essa gramatura toda, né? Mas nada impede que a polícia também plante provas contra a pessoa, que é o que eles já fazem. Mas o STF descriminalizou o uso recreativo. E mesmo assim, tem que ser no âmbito privado, não no âmbito público, né? Só pode ser fumando maconha em qualquer lugar aí. Então, temos um passo para evitar esse carceramento em massa, né? E nós sabemos que o promotor ali estava dizendo, temos que punir mais para dar o exemplo.
punir. Os Estados Unidos é um país mais punitivo que a gente conhece. Não está diminuindo a criminalidade nos Estados Unidos. Eles têm a maior população carcerária do mundo. Quer dizer que punir, prender, está resolvendo? Na minha cabeça não está resolvendo. Punir não vai resolver. Porque você tem que, primeiro, dar condições para as pessoas não optarem por isso. Ou procurar saber qual é o perfil dessas pessoas, em quais condições elas estão sendo colocadas como traficantes e criminosas, e determinar quem é criminoso judicialmente, né, ou jurisjudicialmente, né, quem é o criminoso e quem não é, quem é o cidadão de bem. Se o político roubou bilhões, ele é um criminoso, né? Então, vamos colocar na cadeia, não vamos negociar, não tem habeas corpus para ele. Mas ele tem, se ele faz uma delação premiada, ele recebe. Mas o preto lá não vai ter habeas corpus. Então, assim, o sistema judicial, o próprio sistema, a própria noção de justiça, ela garante, digamos assim, um álibi mesmo ali, no meio da própria interpretação jurídica, um álibi para os próprios ricos e milionários do país. Eles conseguem pagar um advogado muito bom para fazer uma leitura, uma interpretação da própria Constituição e se garantir, ficar solto, semiaberto ou aberto, enfim. Já o pobre que não tem como pagar um advogado, ele fica lá esperando a audiência de custódia lá, mas fica preso. Então, a superlotação tem a ver com isso. Não se definiu quem era usuário e traficante, então se prendia todo mundo, sem ter certeza, porque era o policial que via, e a justiça tinha que confiar nesse policial que, teoricamente, tinha visto alguém traficando e tinha prendido. E o policial não tinha que dar provas disso. Ele só tinha que dizer, olha, essa é a quantidade que eu apreendi. E não tinha câmera, né? Por isso que há um debate sobre essa questão das câmeras. E com câmeras, eles não conseguiam plantar prova contra o cidadão. E é por isso que a Polícia Militar não quer câmera. Porque eles querem continuar matando. Porque o treinamento militar ainda é muito fascista e inclusive, né, antissocial. A PM é treinada para matar o cidadão e não para proteger o cidadão, infelizmente. E é racista, né? O tratamento que a PM tem, o treinamento é muito racista ainda. Então, a superlotação, porque há racismo. E a desigualdade social não leva à criminalidade, né? Uma coisa não justifica a outra, não leva a outra. Mas sabe-se que, por meio dos meios de comunicação de massa, se tem a ideia de que o pobre vai cometer crime e que o branco, rico, classe média não vai. Então, a noção de criminoso no Brasil, ela é errada, ela digamos assim, deturpada. Então, pense no imaginário que o criminoso é o negro, é o pobre, porque ele é pobre, ele não tem condições, então ele comete o crime. E isso está errado, né? A gente sabe que quem rouba mais é a galera aí, ó. A gente lembra, com todas as críticas que a gente pode fazer à Lava Jato, a gente descobriu que há muita corrupção entre as empresas, né? E o governo, e o Estado. E a gente milionária, roubando milhões. E ninguém vai dizer assim, olha, bandido bom, bandido morto ali. Ninguém vai ficar dizendo para eles, né? Porque eles têm a imagem deles protegida por lei. A gente sabe que a nossa imagem não pode ser veiculada sem a nossa permissão, enfim. Mas eles veiculam a imagem do negro pobre lá, todo dia na televisão, porque eles nem sabem que eles têm direito à própria, né, privacidade, à própria imagem, né? Então deixa, não sabe. Então ele vira inimigo público. Quais são as medidas, né, para combater a superlotação? Primeiro, o STF já conseguiu. Vamos definir quem é usuário e quem é traficante. Então, você vai deixar de... tem um número de uma porcentagem de uma galera que... uma galera muito grande, uma porcentagem muito grande que estão presas só por portar uma quantidade pequena de maconha. Tá? Pequena, ou seja, não são traficantes. Então, a maior parte da população carcerária é usuária, não é traficante. Aí, o que acontece? Essa galera que é usuária vai para a prisão e aprende
Pode ir lá, Carol. Eu estou gravando essa aula e depois vou mandar para vocês, tá bom? Sem problema, tá? E vocês acompanham depois, assistem. Obrigado pela participação, tá? Boa noite aí, bom descanso. Então, assim, o STF, né, já decidiu, é necessário também que a juventude negra tenha mais oportunidades de trabalho, para que eles tenham também a opção. Hoje a gente tem as cotas na universidade, no concurso público, mas eu achei até interessante esse projeto do governo, esse programa do pé de meia, né? Porque sabe-se que no Brasil, a maioria dos jovens que evadem da escola, evadem por questões financeiras, eles começam a trabalhar. Evadem da escola ali no sétimo, oitavo ano. E aí não termina o ensino médio. Vai, né, trabalhar em subempregos, enfim, vai continuar sendo pobre. E não vai para a universidade, não vai estudar. Então, essa galera vai aceitar salários humilhantes e tal. E, possivelmente, sendo pobre, vai reproduzir pobreza e vai reproduzir a mentalidade de que eles devem trabalhar em vez de ir para a universidade. Aí esse programa, por exemplo, vem mudar um pouco essa mentalidade. Vocês são obrigados a fazer o Enem, vocês têm que fazer o Enem. Aí o moleque pode optar ou fazer o SISU, que é federal, tentar federal, ou fazer o ProUni, né? E aí nós, como professores, temos que incentivá-los todos os dias, igual umas criancinhas, por favor, faça o Enem, em nome de Jesus. Eu falo assim, por favor, você acha que você não vai passar, não vai conseguir bolsa, mas faz, vai lá, faz, tenta pelo menos. E aí, assim, orientando eles, eles não invadindo da escola, fazendo o Enem, tentando uma bolsa, a gente consegue mudar um pouco o cenário. Mudando o cenário, colocando essa juventude preta, pobre, na universidade, na faculdade, estudando, eles vão ter consciência de que a imagem deles é usada contra eles. Então, há de se promover também, no Estado, uma mudança, uma regulamentação das mídias. Regulamentação das mídias. Porque esses jornais policialescos, eles são nocivos para a população, para a democracia, para a cidadania. Eles são homofóbicos, são racistas, são machistas. Então, tem que haver uma regulamentação para essas mídias. Não há democracia sem regulamentação das mídias. E aí, muita gente vai dizer que isso é censura. Não é censura, porque se a gente se forma subjetivamente diante de uma televisão, um rádio, isso que está nos sendo oferecido, que é uma concessão pública, tem que nos fazer bem, não nos fazer mal. Então, tem que haver uma regulamentação das mídias, né? Inclusive das big techs, né? Tem que haver políticas públicas para a população, para que elas deixem de cometer pequenos crimes. Mas, enfim, mesmo cometendo pequenos crimes, que haja especificamente no Código Penal ou, né, no sistema judiciário, a diferença entre usuário e traficante, que já estamos caminhando para isso, e, ao mesmo tempo, combater essa mentalidade racista no país. Porque isso para mim, a raiz de todos os males, né? Imaginar que o negro é o inimigo público só fortalece a ideia de que ele merece ser preso e punido. Então, isso acaba sendo usado contra nós mesmos, né? Enfim, essa questão do entrelaçamento da desigualdade econômica e a questão do perfil só tem relação quando a gente entende que na história houve um processo violento contra os pobres, os negros, né? Aliás, os negros e pobres, né? Que acaba virando sinônimo e que a mídia deturpa essa ideia de criminalidade com o povo étnico, né? Então, o criminoso é o negro, mas o branco que comete coisa pior não é. Então, essa noção de desigualdade econômica e preso político, preso, né, que está no sistema prisional, ele é criado no nosso imaginário, na nossa mentalidade, por meio dessa violência simbólica que o Pierre Bourdieu vai dizer no livro dele. Eu sei que muita gente não tem tempo de ler o livro, mas
Você pode procurar no YouTube, que tem pessoas que vão dar um resumo, fazer uma resenha do livro e vocês vão entender mais detalhadamente, né, a obra. Mas, enfim, eu quero que vocês comentem aí alguma coisa para a gente encerrar. Quais são suas propostas também de intervenção, porque eu posso também, né, de repente, né, trazer mais alguma ideia. O que vocês acham? Quem está aqui na aula? Vamos olhar aqui, peraí. Temos 7 pessoas. Cláudia está aí ainda. Corrijo também, Cláudia, corrijo. A Josi também está aí, o Ney também está aí, Tassiana e Valdeci. Bom, a ideia dessa aula era trazer umas questões para a gente entender como a nossa sociedade se estrutura. Por quê? Esses temas caem na segurança pública, mas caem também na educação. Porque, por exemplo, eu falei de que aqui rapidamente de evasão escolar. Essa evasão escolar é causada pela desigualdade social e econômica. Então, o perfil das pessoas que evadem as escolas. Tá bom, Ney. O perfil dessas pessoas que evadem muito das escolas são pobres e negras. Por que elas estão invadindo, né? Aí você vai entender, né, que a pessoa que é pobre, ela está trabalhando para sobreviver, não é nem para viver, é para sobreviver, para comer, para ter o que comer. Então, essa pessoa vai sair de casa, vai trabalhar, enfim, não vai pensar que ela pode fazer uma faculdade, uma universidade, porque tudo isso, essa questão cultural de fazer uma universidade, o pobre nunca teve essa ideia, né? Essa noção que ele tem que fazer uma universidade, igual a classe média tem. Na classe média isso é uma lei. Você tem que fazer, querendo ou não, você vai fazer. Você não tem que querer, você vai fazer. Inclusive, muitos deles fazem o curso que os pais querem, né? Nem o curso que eles querem. Mas tem essa obrigação. Na classe trabalhadora, mais pobre, vai trabalhar para garantir sustento e ajudar a gente a pagar nossas contas também. Então, a educação perpassa essa questão da desigualdade social também, né? Porque nossos alunos... existe um documentário chamado Nunca Me Sonharam. Se vocês quiserem depois procurar, eu acho que Nunca Me Sonharam. Se vocês quiserem, eu tenho um link dele aqui, um documentário que fala desses jovens que querem sair da pobreza, estudar, e que não têm incentivo dos pais. E, ao mesmo tempo, diretoras de escolas públicas do Brasil inteiro, inclusive uma diretora de uma escola que eu trabalhei, que eu conheço, que é maravilhosa, ela está nesse documentário, ela fala: os meninos que a gente acompanha no noticiário policial, que são vítimas de violência, que morrem, são os meninos que a gente vê todo dia e dá um beijo. Isso me tocou demais. A gente dá um beijo nele hoje, e amanhã a gente vê a notícia de que ele foi morto. Então, a gente, enquanto professor, a gente tem um trabalho ético, social, político muito grande. E eu entendo todas as nossas condições precárias, mas a gente tem eu, pelo menos, me sinto no dever de tentar resgatar a autoestima desses jovens para que a criminalidade não seja mais sedutora do que a própria noção de dignidade humana deles, né? Então, tentar resgatar isso neles seria bom. Tassiana, eu vou mandar, eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp essas obras que eu citei aqui. Vocês conseguem vídeos, pessoas que são filósofos, que são youtubers, que são conhecedores dos filósofos que eu disse aqui, que falam sobre esses temas. Eu posso indicar também e tal. Adoro, gente, adoro estudar, então para mim é prazeroso estudar, tacar coisa para vocês falarem também, estudar também. Eu acho que conhecimento nas mãos do pobre vai mudar muita coisa aqui, sabe? Isso é revolucionário. Pobre tem que estudar, tem que saber. É cansativo, é trabalhoso? Demais. Demais. Mas não há mudança estrutural numa sociedade quando o pobre se contenta com a pobreza. Quando ele acha que esse é o destino dele. Quando ele acredita que ele o destino dele é ser pobre,
Mapa da violência, Tassiana, mapa da violência, eu recomendo nessa questão da violência e perfil das pessoas que praticam e são mortas, né, sofrem violência no Brasil. O mapa da violência, eu acho que ele é anual. E quem faz essa pesquisa é o próprio Estado, é o INEP, todo ano, tá? Todo ano. É uma pesquisa riquíssima, de altíssima qualidade, de critérios, né? É o IPEA que realiza essa pesquisa, tá? Você quer entender o perfil da pessoa que é vítima de violência ou que pratica violência? É o mapa da violência do IPEA. Assim, é o melhor estudo que existe. Melhor. E aí você vai saber o perfil e vai poder trazer algumas ideias, né? O filósofo que eu disse aqui é o Pierre Bourdieu. E o nome da obra é O Poder Simbólico. Que ele vai falar da violência simbólica, né? Poder simbólico. Isso, simbólico. O complexo de vira-lata, da Márcia Tiburi, tem em PDF, né? Aí o subtítulo é Análise da Humilhação Brasileira. Eu amo esse livro, tá? Eu usei ele na minha monografia. Mas o que, gente? Se não lembrar agora os livros, vocês me lembram depois. Ah, pessoal, aquele livro lá e tal. Mas, enfim, o Pierre Bourdieu ele é muito bom. O Mapa da Violência é muito bom para tentar entender. O Complexo de Vira-Lata da Márcia também é muito bom. Agora, deixa eu ver aqui. Perfil do preso é isso, né? Esses links que eu deixei aqui embaixo, dos textos motivadores, vocês podem acessá-los. Essa matéria aqui do Rafael Pereira é muito boa, tá? Ela, assim, ela não é um estudo acadêmico, mas ela traz informações interessantes, vocês podem ir lá, aqui tem um linkzinho no finalzinho, né? E tem as fontes que o Rafael usou, né? Então, são informações embasadas, e aí vocês podem abrir quando vocês quiserem escrever alguma coisa e tal. A gente também pode fazer também um grupo de leitura de obras que vocês acharem interessante para o tema de vocês, para a área de vocês. Enfim, se vocês quiserem ter ideias também, a gente traz essas ideias, a gente conversa, e eu acho muito gostoso. Enfim, estou caminhando para as considerações finais. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer sugerir? Alguém quer, enfim, trazer mais alguma coisa para a aula? Para a gente encerrar. Foram quase 2 horas de aula, tá, gente? Eu falando igual um louco aqui. Alguém quer trazer alguma coisa? Tem mais gente aí, né? Eu acho. Bom, vocês já estão comendo, né? Já deve estar... A próxima vez você bota um copo com água perto de você aí, viu? A minha voz, gente, assim, ela vai, com 2 horas, assim, ela vai. Mas eu bebo água porque ela fica quente, né? Mas eu adoro, cara. Se deixar, eu falo o dia inteiro, assim. Falo essas coisas na minha vida, assim. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês gostaram. Não sei se foi claro também, né? Obrigada. Fico feliz que vocês tenham participado. O próximo tema que eu quero abordar, talvez eu tente, na quinta, educação em mídias sociais, que para mim é um tema que é muito relevante. O impacto das mídias sociais, do uso excessivo, do vício em telas na educação, que para mim é o nosso maior inimigo hoje, um dos maiores inimigos é a droga do smartphone. E aí, se vocês quiserem participar, a gente... obrigado, Cláudia. A gente pode combinar aí numa quinta ou na sexta, enfim, a gente combina aí. Que bom, Cláudia. Para mim é muito pertinente o tema, tá? Eu acho que é muito pertinente. Tem realmente causado um mal-estar muito grande na classe da educação e já deu, né? Enfim. Valdeci, quer falar alguma coisa? A gente ir embora? Só agradecer, foi muito bom. Aí eu amei sua participação. Obrigado, viu? Nada. Você eu também sou que nem você, gosta de falar, você já viu, né? Não, eu amo, porque você é a filha do Brasil, entende? Ah, meu Deus. Cara, tem gente que... Tassiana, sim, eu acho interessantíssimo. Eu dei um tema para uma turma de EJA uma vez, que era a importância do voto consciente. É uma coisa nesse sentido.
e foi muito legal. Porque, assim, a questão do voto tem a questão direta com a cidadania e com a democracia, né? Isso no Brasil, voto, consciência, democracia, são coisas que estão separadas. Isso causa um mal-estar, um inferno nesse país, que, assim, a gente precisa entrelaçar direito, democracia, consciência e voto de uma vez, senão a gente vai achar que as coisas são esquizofrênicas, né? Cada um de um lado isolado, assim, aí o caos tá aí, né? Mas é isso, infelizmente... Josi, eu estou gravando, e aí eu vou disponibilizar esse link, eu vou subir esse vídeo, essa gravação dessa aula no YouTube. E vou mandar o link depois para vocês, tá? Para quem perdeu, né, estava doente e tal, eu vou mandar para vocês rever depois, né, se vocês quiserem também, tal, pegar referência bibliográfica, enfim, fiquem à vontade. Obrigado, gente, boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite, valeu. Eu adorei, espero encontrá-los muito em breve. Tchau, tchau. Tchau para vocês, um abraço, hein? Boa noite. Boa. Maravilha.